Olá, pessoal! Olha só quem tá ficando prontinho aqui atrás, hein? Pra quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que a gente sempre foi um sonho nosso, né? Ter essa estrutura aqui, uma pequena estufa de suculentas, e hoje estamos terminando de realizar esse sonho. Tá um pouquinho bagunçado, mas eu vou mostrar pra vocês. Vai ser uma sequência de vídeos, não vai ser só esse vídeo, tá bom? Então vem comigo! Vou mostrar um pouquinho de longe pra vocês, tá ficando bonito, não tá, gente? Olha só como tá ficando. Eu vou falar o passo a passo que a gente fez para executar esse projeto, tá bom? Mas antes vou agradecer a todos os nossos amigos que ajudaram na execução desse projeto. Sem eles não seria possível, né? A gente fez esse trabalho em apenas um dia, tá? Antes eu só adiantei os buracos, né? Para já ir adiantando o processo. Mas toda a execução da parte estrutural foi feita em um dia só, gente. Então vou deixar aí também o contato do Thiago, ele faz vários serviços aqui em São Paulo. Então se você é de São Paulo, tem algum problema aí na sua casa, tem caça-vazamento, desentupidora, ele mexe com vários tipos de serviço, com obras também. Então vou deixar o contato dele na descrição deste vídeo, vocês podem estar falando com ele, tá bom? Vou mostrar para vocês os materiais que a gente usou, vou mostrar como tá ficando de pertinho e falar quais são os próximos passos. Então, essa é a nossa estufa numa visão mais interna, tá bom? Foi assim que ela ficou. Dessa ponta até a outra ponta tem 4 metros, do começo até o fundo tem 4 metros também, então é uma estufa 4x4, tá bom? Ela foi feita toda em madeira, então aqui vocês podem ver que toda a estrutura é de madeira. Essa aqui tá com uma cor diferente porque ela foi pintada, tá bom? Então eu usei essa viga 5 por 11 centímetros e usei também esse pontalete de 5 por 5 quadrado, tá? Então essa foi as maiores peças que a gente usou na estrutura, e também a gente usou ripas no telhado, tá bom? Então só para segurar aí a lona foi usado as ripas. Primeiro passo que eu fiz, gente, foi medir os buracos. Então foram 9 buracos para uma estrutura dessa, tá? Então eu fiz os 9 buracos para ir adiantando, fui medindo, né? Medi um pouquinho torto, mas tudo bem, a gente não entende muito, foi a primeira vez que a gente fez, mas deu certo. Então estou falando do passo a passo primeiro, depois no final do vídeo eu falo um pouquinho sobre valores, tá bom? Para você que está pensando em construir uma estufa também, é legal ter uma ideia de valores que você vai gastar, né? Então depois de ter feito os 9 buracos, aí eu fiz o que, gente? Depois que eu recebi as madeiras, eu pintei a parte de baixo, dos pés delas, né? Então eu comprei um esmalte preto, que é para quê? Para impermeabilizar a parte que vai na terra. Então é muito importante isso para a durabilidade da sua estrutura, tá? Como é madeira, se você coloca ela crua direto na terra, pode acontecer de vir bicho e comer, ela pode apodrecer mais rapidamente. Então o ideal é você impermeabilizar a parte de baixo dela. Então aqui, depois que eu impermeabilizei toda essa parte de baixo dela, até a parte que está na terra, né? A gente foi fazendo a estrutura da madeira. O terreno aqui, gente, é desnivelado. Então aqui é uma altura e ali atrás é outra. Então a gente pensou e fomos executando, né? A gente pensou em colocar as vigas e depois chumbar, mas a gente viu que não ia dar certo, ia ser um processo muito demorado. Então o que a gente fez? A gente foi pegando as madeiras, essa foi a primeira madeira que a gente colocou, e a gente foi fazendo por lados. Então cada lado tem 3, né? Peças mais grossas, como vocês podem ver, e a gente foi fazendo por lado. Primeiramente foi essa madeira aqui, a gente colocou, fixou ela, né? Mediu certinho. Essa altura aqui tem 2,5 metros. E essa altura do meio tem 3 metros, tá bom? Então é muito importante ter uma altura boa que entre bastante ventilação para suas plantas não cozinharem, tá? Porque se for um dia de muito calor e sua estrutura for baixinha, as plantas que estão de baixo, elas vão acabar cozinhando, tá bom? Então é importante ela ter uma altura boa que entra bastante ventilação. Então, como aqui não é a mesma altura da primeira madeira e a do fundo, o que a gente foi fazendo, né? Colocamos a primeira, depois posicionamos a segunda, fizemos o corte, né, da ponta dela e assim por diante. Então esse lado aqui do fundo, ele tem uma altura maior por conta da caída do terreno. Então é muito importante vocês observarem isso no local que vocês vão fazer. Então essas medidas a gente fez para todos os lados, né?
Então a gente foi colocando primeiro a madeira da frente, depois foi cortando, né? Ah, importante falar também, os buracos, eles têm 60 centímetros de profundidade cada um, tá bom? Então todos com 60 centímetros, a gente nivelou a altura nesse corte que eu expliquei agora para vocês, tá bom? Depois que a gente nivelou a altura de todos os lados, né? Depois que todas as madeiras estavam no nível certinho, então a gente começou a fixar elas. E como a gente fez isso? Então, como que a gente fez para fixar elas, gente? Aquele pontalete ali de cima que tá pintado, que eu mostrei para vocês, ele tem 5 por 5, tá? Então a gente colocou as 3 madeiras onde a gente queria, depois a gente tirou elas da terra, deitou no chão e já parafusamos as pontas, tá? Para depois a gente colocar a madeira do meio. Então esse processo facilitou muito porque a gente conseguiu posicionar como a gente queria. Então deitamos as 2 vigas das pontas, deitamos elas, fixamos com o pontalete 5 por 5 e depois colocamos elas de volta. E assim a gente fez para a estrutura do meio, que é essa daqui, e para essa estrutura da ponta. Então esse foi o processo que a gente fez para as 3 partes das estruturas nossas, tá? E depois que a gente fez isso, a gente começou a fazer a parte do telhado, que ela é muito importante também. Ó, a Paçoca agora vai me ajudar a fazer o vídeo, né, Paçoca? Então, gente, depois que fixamos todos os 3 lados, né, essa parte do meio e as 2 estruturas da ponta, a gente fez as medidas para ver se estava tudo certinho. Então a gente começou a fazer a parte do telhado. E como que a gente fez essa parte do telhado, né? A estrutura principal, que é a que cruza da viga do meio até a viga da ponta, foi o pontalete 5 por 5 também, tá bom? Então esse foi o material usado para fazer esse cruzamento, né? Tanto desse lado como do outro. Depois que a gente uniu as pontas, a gente uniu todas as pontas, a gente usou um parafuso de 80 milímetros, tá? Para entrar dentro da madeira, para ficar bem firme. Então a gente foi colocando as ripas também. Então essas que estão cruzando são aquelas ripas bem finas. Você pode até colocar mais, né, na sua estrutura. Como aqui só tem 4 metros, não teve tanta necessidade. Então essas ripas elas vão cruzando justamente para a lona não formar aquela barriga quando chover. E depois que a gente finalizou toda a etapa de madeira, né, toda a nossa estrutura, a gente colocou o cimento, né? A gente foi preenchendo o buraco com cimento e com terra também. Aqui a terra ela é bem argilosa, então ela fixou bem, né? Depois que a gente posicionou as madeiras. Depois que estava tudo alinhadinho, a gente colocou o concreto, tá bom? A lona, gente, estamos usando um plástico difusor de 150 micras, ele é bem grosso, ele é apropriado para suculentas, não é transparente, tá bom? Então ele espalha bem a luminosidade do sol. A gente prendeu ele também com a ripa, tá? Então a gente enrolou a ripa, parafusou, né, para ficar bem fixo o plástico. Um erro, a gente deveria ter colocado ele só depois de ter pintado, tá? Como eu decidi pintar depois, então acabou manchando um pouquinho o plástico, mas não tem problema. Daquele lado soltou, porque eu tive que tirar para pintar direitinho aquele outro lado. Eu pintei também com esmalte, tá? Sintético. Por quê? Porque como as da ponta pode pegar um pouquinho de chuva, então é bom você proteger a madeira para que fique uma estrutura bem duradoura, tá bom? Antes de continuar mostrando nossa estufa, deixa aquele comentário aqui neste vídeo, deixa alguma dúvida que você tem, alguma sugestão do próximo vídeo quando a gente for mostrar a nossa estufa. Quando eu for mostrar agora, a gente vai fazer as bancadas tudo direitinho, não vamos fazer tudo de bancada, a gente vai usar as mesas que a gente já tem também, tá bom? E deixa aquele like se você estiver gostando desse vídeo, tá bom? E compartilha com seus amigos que gostam de cactos e suculentas. Então esse sempre foi um grande sonho nosso, né? Para quem acompanha a gente aí há mais tempo sabe disso. A gente sempre quis ter o nosso espaço, graças a Deus a gente tem conquistado isso. Agora nós conseguimos construir a nossa estrutura e com isso a gente quer trazer muitos conteúdos legais aqui para vocês sobre reprodução, sobre as suculentas, enfim, a gente quer trazer uma infinidade de conteúdos aqui para que vocês continuem acompanhando a gente, acompanhando o nosso trabalho desde o começo. Isso ajudou e nos deu muita força para sempre continuar lutando. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para você aí que quer construir uma estufa. Lembrando que a gente ainda tem bastante trabalho aqui pela frente, a gente quer nivelar um pouquinho o terreno, a gente vai posicionar direitinho as plantas para ver onde elas ficam melhor. E também uma parte super importante, a gente vai passar um sombrite, tá? Eu tenho uma ideia aqui, mas vai ficar para o próximo vídeo. A gente vai passar o sombrite
lombrite aqui, porque aqui faz muito sol, aqui é uma área totalmente aberta, então por isso a gente escolheu esse local, tá bom? E em volta, né, da nossa estrutura, fora dela, a gente quer colocar algumas matrizes e algumas suculentas das nossas coleções que acabam sendo matrizes também, né? Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar o contato do Thiago na descrição desse vídeo, vou deixar o nosso site na descrição desse vídeo, e se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário do vídeo também, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado. Acompanhe a próxima série de vídeo que vai ficar bem legal. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!